eu vou falar sobre esse livro aqui, porque primeiramente é para quem dos lendários se interessar em leitura, como o Rafael, o Daniel, que estão lendo alguns livros, né? E é de uma área diferente da deles. Então, para mim, nos últimos anos foi a coisa mais importante que, na minha opinião, né, de livros, né? No caso, eu achei ideias muito legais aqui que eu não tinha visto em nenhum lugar. Então, eu vou apresentar esse livro. Eu acho que o Farelo tinha se interessado, o Dani também. Quem quiser fugir um pouco da leitura habitual ali, esse livro aqui eu considero uma obra-prima, né? Até pelo que, enfim, pelo que ele diz, o que ele traz, né? Zaratustra, a tragédia nietzschiana, né? Eu não vou ler o livro aqui porque não tem sentido, né? Só perda de tempo eu querer ler o livro. Eu vou tentar falar o que eu me lembro que eu li o livro, né? Então, ele é o primeiro pensador aí que traz a ideia do tema da tragédia, né? E, a grosso modo, o que ele quer falar, né? Ele quer dizer que, nesse sentido da tragédia, ele foi o primeiro pensador, né? O primeiro que traz a importância de você pensar, também entender que o lado tenebroso da vida, o lado obscuro da vida, ela é importante para a autenticidade do ser humano, né? Para buscar uma compreensão, quem busca, né? Uma compreensão. E na verdade não que precisasse buscar, mas quem se interessa por esse tipo de abordagem, né? Porque por que ele traz esse ponto de vista? Porque na opinião dele o pensamento ele está contaminado com uma dualidade metafísica. Ele critica muito essa ideia de bem, né? A ideia de que a vida é só glamurosa no sentido que ela tem uma abordagem somente, ele fala apolínea, né? Somente no sentido que tudo seria bom, né? A vida seria bom, e ela é obviamente boa, mas ela não é abordado o sentido trágico disso, né? E então é nessa linha de pensamento que ele traz, né? Então, o que eu considero interessante aqui, né? Aqui ele vai trazer também a abordagem de um dos temas aqui. Vamos falar então primeiro com relação à constatação que ele faz da morte de Deus, né? No sentido não que ele matou, ele prega isso, ele constata que na modernidade, né, ao você não buscar mais uma explicação religiosa ou fora do mundo, né, a modernidade traz, através da Revolução Francesa, através dessa linha de pensamento humanista, né, o homem que cria o seu próprio valor, né. Então essa abordagem dele vai trazer essa linha de pensamento, né. Então, se o homem é criador, ele considera que essa questão aí no caso de algo sobrenatural, algo fora da vida real, ele não valoriza muito, né. Então, eu gostaria também de dizer, tem muito mais coisas, né? Eu estou falando a minha opinião, eu li o livro faz tempo, né? Até esse Roberto Machado aqui, quem quiser se interessar por esses tipos de assunto, o Roberto Machado tem vários vídeos ali, eu tenho vários vídeos dele, de aulas dele, é um baita professor que apresenta muito melhor a ideia nietzschiana, né? E então, o que está nesse livro aqui, né? O que está explicitado aqui? Outra abordagem que ele vai trazer é a questão do eterno retorno, que seria uma interpretação de que não haveria uma eternidade fora dessa vida, né? Só haveria, na concepção dele, uma eternidade no presente, né? Então ele vai buscar uma explicação para ele, né? E dentro da perspectiva que ele traz aqui, essa ideia de eternidade no presente seria não ver o mundo como uma coisa linear, né, de tempo, de passado, presente e futuro. Ele traz então uma ideia cíclica de que, através de uma interpretação dessa forma, você consegue dar um maior peso à existência humana, trazendo
uma interpretação de que o que vale é a intensidade dos momentos, e essa intensidade faz com que há uma interpretação de eternidade aqui e não uma eternidade futura, né? Uma outra vida, né? Ele também é o autor aqui nesse... Tá, só para vocês entenderem, eu estou falando um pouco da filosofia do Nietzsche, mas eu não estou falando basicamente do livro especificamente, mas que está através do livro aqui, né? Então o Zaratustra, ele é um personagem, né, que nesse livro Zaratustra, que o Roberto Machado está falando, ele é um personagem que a grande busca do Nietzsche ali é em fazer da filosofia um caminho de trazer a filosofia através da arte, né, e não buscar um conceito através de conceitos ideológicos, de conceitos racionais, na verdade, né. Então a grande crítica dele é isso, não buscar, ele busca através desse livro fazer uma obra de arte e não através de conceitos racionais, né? Ele busca então uma interpretação, ele busca, né, através do Zaratustra contar uma história desse personagem que busca através da vida dele ele busca um conhecimento que ele não tem, né? E esse conhecimento é trágico porque cada vez que ele vai vivendo a vida dele, ele vai vendo que a vida não é simplesmente algo solar, ele está mais voltado na interpretação dele noturno, ele chama de dionisíaco essa busca, né? Então ele vai trazer essa interpretação ali, né, nessa linha de pensamento, tá? E então, coisas que eu me lembro sem ler o livro para vocês aqui, né, que eu achei interessante, né? Então ele vai buscar primeiro a abordagem dele é na época grega, né? Na época dos mitos, lá na época da tragédia, no caso, não é dos mitos, na época das tragédias lá, que tinha um tipo de música que ele chama de tirambos dionisíacos, né? Ele vai focar muito nessa questão do noturno, né? Da vida como tendo um lado obscuro que não foi visto, que não foi focado na história ocidental, moderna, né? Então, e por que ele é um filósofo trágico, né? Porque ao assumir essa perspectiva de a vida como algo obscuro também, né? E não é, que está além do bem e do mal, na opinião dele, né? Por que isso? Porque ele entende que o bem é uma criação metafísica. E sendo metafísica, que ela estaria além da vida, não construída pela vida, ela está além da vida, né? Então ela diz que o que avalia, na opinião dele, o que avalia a vida seria a própria vida, né? Não um conceito além do material, né? Então tem algumas passagens aqui interessantes, né? Uma das mais famosas que tem aqui é um capítulo da serpente do pastor, onde ele vai contar uma metáfora, né, que um pastor está sendo mordido no pescoço por uma cobra, né, que é uma serpente, e ele busca essa explicação, o que seria dessa serpente, o que é essa cobra negra, né, que vai atacar ele, né? No caso seria, a interpretação dele, essa cobra seria o niilismo, né? E esse niilismo vem desde os antigos até a modernidade e pós-modernidade, no sentido de que o niilismo ele seria algo que faz com que você negue as suas vontades em busca de um ideal futuro, né? Em algo, então, de uma crença numa futura vida, né? Principalmente ele está criticando o platonismo, né? Que o platonismo nega o tempo aqui em virtude de uma eternidade, né? Até o Roberto Machado fala que e é isso, uma verdade, né, que tem no livro do Platão, que ele fala que o tempo é uma imitação móvel da eternidade, então dando no sentido de que o tempo aqui, a vida aqui, ela não tem, ela é uma aparência, né? Ela não tem muito valor. Então isso já vem daí o cristianismo pegar essa ideia e trazer para
trazer para a ideia de uma vida futura, né, ser o bem, o virtuoso, né, terá uma recompensa no caso, né, e nesse ponto daí o nosso pensador ele é contra, né, esse tipo de ideia que ele chama de nihilista, né, nihilismo, né? E não seria só isso, seria desde um comunismo, de um liberalismo, né, o que ele vai pregar aqui é que o que mais vale é a questão do momento presente, né, não nunca idealizar um futuro que não existe, né? Então, o que mais que eu acho interessante nesse livro aqui? Ele vai então contar essa história do Zaratustra, né, sendo um personagem, né, que está em busca de um conhecimento, né, que vai se tornando trágico, né, ele vai passando, né, ao redor do tempo ali, vai se tornando trágico por entender que essa parte obscura da vida ali, na concepção dele, ela traz um benefício para a pessoa viver melhor com intensidade a vida. Qual que é o que está por trás do pensamento dele? Ele é um dos poucos pensadores que traz a ideia de que ele está mais preocupado que quem deve definir a vida do vivente é o próprio vivente, né? A própria pessoa. E ele conta muito que essa vontade do indivíduo ela tem que ser mais valorizada do que uma ideia fora dele, porque a vontade dele muitas vezes não é valorizada, não é do sujeito, né? Ela não tem valor, né? Então ele quer trazer um pouco disso nesse livro, né? Que tem valor e seria só essas pulsões que realmente vão dar valor à vida desse vivente, né? Então ele tem um dos conceitos dele no livro, né, de super-homem. O que é o super-homem, né? O super-homem, na interpretação dele, seria a pessoa que, né, um homem que busca viver a vida de acordo com a vontade própria, não caindo nos nihilismos cotidianos, né, que fazem com que a vontade dele não prevaleça sobre nada, ele só viva a vida de outros ou ideias de outros, né, principalmente ideias, né, principalmente ideia de outros, né. Então o conceito de super-homem seria esse, né, nessa perspectiva. E o conceito de eterno retorno seria que há uma eternidade no presente, né? Se a gente entender que a gente não pode, já que a gente não pode voltar no passado, então a gente tem sempre que querer viver o momento de agora com bastante intensidade e fazer com que esse momento, tipo assim, focado no agora, em vez de voltar no passado para as coisas boas que tiveram ou no futuro que não existem, não vale, só vale a realidade agora. Goste ou não goste da realidade, a que importa é agora, né? Então o conceito do eterno retorno estaria nessa perspectiva aí, né? E então quem quiser ler esse livro do Nietzsche aqui, eu empresto, né? É um livro muito bom. Eu acho que teria que ler para depois ter um debate, né? Para mim conversar, né? A gente conversar sobre isso, né? Então a origem do nihilismo, né? O super-homem, né? E o que ele fala do último homem, né? O último homem seria o homem fraco, né? O homem que vive com ideias dos outros, através dos outros, não vive com a sua própria ideia, né? Então, o que mais temos aqui então a morte de Deus, o super-homem, né? Eu já falei um pouquinho, né? E essa vontade de potência, né? Que está também impregnada no livro aqui, seria esses impulsos da pessoa, né? Que muitas vezes tem também impulsos, na minha interpretação, são impulsos que não são somente de luz, de calor, de lado positivo, mas são impulsos também que não são virtuosos muitas vezes, né? Então esses impulsos, eles fazem parte da vida, né? E tem que ser também nessa perspectiva aqui, né? Então essa vontade de potência é a vontade que a pessoa tem sempre de querer mais, de buscar mais incessantemente, né? De buscar mais os seus desejos, essas coisas, né? Então, o desafio do passado, como não dá para voltar, teria que querer viver o instante eternamente e não querer viver de futuro, né? Viver de presente, né? Então, acho que tentei falar um pouco desse livro aqui, né? Vou apresentar aqui a sinopse do livro, né? Porque assim falou Zaratustra seria uma tragédia, né?
porque na época em que Nietzsche escreveu seu livro mais importante, considerou o primeiro trágico, em vez de uma teoria da tragédia, uma tragédia no sentido da apresentação do aprendizado do trágico Zaratustra. Zaratustra, personagem que, despontando como um herói apolíneo, percorre um caminho que o levará a afirmar até mesmo o lado mais tenebroso da vida, tornando-se dionisíaco ao incorporar alegremente o pensamento trágico, o pensamento do eterno retorno. Certo, gente? Então tentei passar para vocês aí um pouco desse livro aqui. Vamos se falando, e se alguém quiser ler, a gente pode ter um debate mais, acredito que mais interessante também, no sentido de debate, né, futuramente.